Olá, crianças! Bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos de mais uma história da Palavra de Deus, da Bíblia, né? Essa palavra que é tão importante. Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui na Bíblia podemos encontrar tudo que Deus quer nos ensinar. Temos a história de toda a criação, de tudo que Deus criou, como Ele nos ama, tudo que Ele fez para nos salvar. E falando na criação, Deus criou todas as coisas, né? Criou o sol, a lua, as estrelas, criou todas as plantas, criou todos os animais, os peixes, os pássaros. Os pássaros, quantos pássaros? Cada um mais lindo que o outro, uns pequenininhos, outros grandes, médios, grandes, uns bem coloridos, outros todo branco, todo preto. Urubu, por exemplo, todo pretinho, né? O urubu, ele come carne estragada de outros animais. Que nojo! Pois é, mas foi Deus que criou também. E hoje a nossa história vai falar de um pássaro parecido com o urubu que ajudou a salvar a vida de um homem. De quem será? Vamos descobrir? Essa história está aqui na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Quem será? Quem será que foi ajudado por um pássaro, por pássaros? Vamos descobrir? Antigamente não existia a Bíblia, né? E Deus falava com as pessoas, com o seu povo, através dos seus profetas. Eram homens que ouviam a voz de Deus e que transmitia a mensagem que falava ao povo tudo aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Na última história, nós falamos sobre o profeta Eliseu, que era careca, que alguns rapazes zombaram dele, na verdade foram devorados por 2 ursas, pois aquilo não agradou a Deus. Hoje, nós vamos falar do profeta Elias. Elias sofreu muito também porque ele era um homem obediente a Deus. Esse é o profeta Elias. Elias era um homem muito obediente a Deus, que ouvia a voz de Deus e falava para todo o povo, transmitia a mensagem de Deus para o povo da sua época. Na época de Elias, havia um rei que governava o povo, que governava o país. E o rei que reinava naquela época era o rei chamado Acabe. Esse era o rei Acabe. Acabe, ele não servia a Deus. Acabe não servia a Deus. Acabe servia a deuses falsos. A vários outros deuses falsos. E ele não era um rei bom, não era um rei que agradava a Deus. Ele e a rainha, sua esposa, Jezabel, serviam a vários outros deuses e ela mandou colocar na cidade toda várias estátuas desses deuses falsos para que o povo adorasse. Isso não agradava a Deus. Deus não se agrada de que o seu povo sirva a outros deuses, a deuses falsos. Então Deus não estava se agradando desse rei, dessa rainha. Estava muito aborrecido com esse rei e essa rainha. Eles adoravam um Deus falso que tinha o nome de Baal. O rei, a rainha, achava que esse Deus era o Deus que controlava a chuva. Era esse Deus falso, o Baal, que mandava na chuva. Se ele quisesse, mandava chuva, se não quisesse, não mandava. Eles pensavam assim.
E isso não estava agradando ao coração do verdadeiro Deus, do nosso verdadeiro Deus. Então, Deus mandou uma mensagem ao profeta Elias. Deus falou com Elias que fosse até ao rei e dissesse ao rei uma mensagem muito importante. Elias era um homem, era um profeta obediente a Deus. E ele foi até o rei para levar essa mensagem de Deus ao rei. Foi então Elias falar com o rei Acabe e disse ao rei Acabe que Deus tinha mandado uma mensagem para ele. Que ele deveria prestar bastante atenção naquela mensagem. Deus mandou Elias falar da seguinte maneira: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Foi essa a mensagem que Deus enviou ao rei Acabe. Deus estava dizendo que durante muitos anos não haveria chuva e nem orvalho. Orvalho é aquele sereninho que cai durante a noite. Nem isso ia cair sobre a terra. Deus estava muito aborrecido com uma atitude daquele rei, daquela rainha, daquele povo, que não estava adorando a ele, mas estava adorando a falsos deuses. Então Deus mandou essa mensagem através do profeta Elias. Elias foi obediente e foi dizer todas essas palavras para o rei Acabe e para a rainha Jezabel. Eles ficaram enfurecidos, ficaram aborrecidos. Aquela mensagem não era uma mensagem boa. Eles não gostaram de receber aquela mensagem. Queriam até acabar com a vida do profeta Elias. Pretendiam até matar Elias. Elias saiu dali. E Deus novamente falou com Elias. Deus disse para que Elias fosse e ficasse ao lado de um rio chamado Quiriate. Elias devia ficar lá, se acampar lá próximo àquele rio, que ali estaria protegido, que Deus ali iria proteger a vida dele. Teria a água do rio para beber e Deus iria mandar os corvos, um pássaro chamado corvo, parecido com urubu, para alimentar Elias. Olha só, Deus iria usar pássaros para levar alimento até Elias. E foi isso que aconteceu. Elias foi para junto daquele rio, fez o seu acampamento ali, armou a sua tenda ali. E todo dia, pela manhã e pela tarde, todo dia, os corvos, aqueles pássaros, traziam em seu bico carne e pão para alimentar a vida de Elias. Olha só, até os pássaros obedecem à voz de Deus, à ordem de Deus. Até os pássaros obedecem ao que Deus manda. E aqueles pássaros todo dia, de manhã e também à tarde, levavam pão e carne para que Elias pudesse se alimentar. E Elias ali bebia daquela água, daquele rio. E durante 3 anos não choveu sobre a terra. Por quê? É Deus, o nosso Deus verdadeiro, que tem o controle da chuva.
que manda na chuva. Não é nenhum outro Deus falso. É Deus que manda na chuva, que manda a chuva descer sobre a terra quando Ele quer. E assim aconteceu, de acordo com a palavra de Deus. Durante 3 anos não choveu sobre aquela terra. E o povo começou a passar sede, começou a passar fome, porque não as plantas, as verduras não nasciam na terra, porque não tinha chuva. Até aquele rio que estava ali sustentando a vida de Elias, um dia secou. E Elias não tinha mais daquela água para beber. Mas Elias não morreu de sede. Deus continuou cuidando de Elias. Na próxima história, nós iremos descobrir como que Deus continuou cuidando da vida de Elias. Sim, Deus continuou cuidando da vida de Elias. Deus já tinha cuidado até aquele momento e continuou cuidando depois. Deus, assim como cuidou da vida de Elias, Ele continua cuidando das nossas vidas também. Continua nos dando saúde, nos dá uma casa para morarmos, nos dá saúde, dá força aos nossos pais, ao papai ou à mamãe, para trabalhar e ter condições de comprar o alimento, a roupa, tudo aquilo que precisamos. Deus, assim como cuidou de Elias, cuida das nossas vidas também. Devemos ser gratos, devemos agradecer todos os dias, a cada instante de nossas vidas, por tudo o que Deus tem nos dado, por todo o seu cuidado, por todo o seu amor. Ele tem sido nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus não tem nos deixado nada nos faltar. Deus tem nos guardado, nos protegido, nos livrado do mal, das doenças, e devemos agradecer a cada dia, a cada instante de nossas vidas. Devemos agradecer, orar a Deus agradecendo pelo seu grande amor para com as nossas vidas. Agradecer porque assim como Ele cuidou de Elias, o alimentou, sustentou, guardou a sua vida, livrou ele da morte, da mão daquele rei mau, o alimentou através dos pássaros, usou os pássaros para alimentar a vida de Elias, através daquele rio para não deixar que ele tivesse sede. Deus assim continua cuidando das nossas vidas também. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, que a gente pede para Jesus ser o nosso Salvador, Deus fala conosco: de maneira alguma te deixarei. Deus fala sempre conosco, que de maneira alguma Ele nos deixa. Ele está sempre perto de nós, sempre cuidando das nossas vidas. E devemos agradecer todos os dias, todos os instantes, por esse grande amor, por esse grande cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. Vamos orar neste momento, feche seus olhos e nós vamos agradecer a Deus neste momento. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de imensa bondade, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos alimentado, tem nos sustentado, tem nos dado condições de vivermos aqui neste mundo, ó Pai. Tem cuidado de nossas vidas com todo amor, com todo carinho, assim como cuidou da vida do profeta Elias, ó Pai. O Senhor continua cuidando das nossas vidas também. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que cuida de nós. Tu és um Deus que nos ama, que não nos abandona nunca, ó Pai. Continue nos abençoando, continue, Senhor, abençoando a vida de cada criança, de cada família que nos acompanha. Que o Senhor guarde, proteja, livra de todo mal, ó Pai, e que o Senhor esteja abençoando conforme o Teu querer a vida de cada um, ó Pai. Obrigado pelo Teu grande amor para com as nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. É em nome de Jesus que nós te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, crianças. Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Até a próxima história. Não esqueçam de
prestar atenção, agradecer, prestar atenção no cuidado que Deus tem tido para com as suas vidas e agradecer. Agradecer pelo grande amor de Deus para com as nossas vidas, pelo cuidado de Deus, assim como Ele cuidou do profeta Elias, Ele cuida de nós também. Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima história.